Irmãos, eu vou chamar aqui Vanjo, que já é conhecidão aqui, mas talvez algum aqui não conheça, né? E Vanjo vai fazer a apresentação aqui dos nossos amados que estão acompanhando ele. E aqui, Vanjo, fica à vontade, que a casa é nossa, né? Há 30 anos. 30 anos. E aí, como diz o amigo lá, nós vamos ter que enterrar uns aos outros. Mas então, se tiver que subir, pegar no pé um do outro e subir, né? Glória a Deus. Amém. Fique à vontade, Vanjo. Deus te abençoe e use aí na medida da graça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção estar de volta, depois de alguns anos meio ausente, com presenças escassas e esparsas. Espero em Deus podermos ser mais frequentes daqui para frente. Mas essa cidade, essa igreja sempre tiveram um lugarzinho muito especial aqui no coração, viu? Estou fazendo uma viagem aqui pelo sul e sudoeste da Bahia, desde o dia 3 de julho, acompanhado por essa santa sofredora, casou com um cigano e não sabia. E devemos estar de volta a Salvador, dia 31, se Deus permitir. Mas tive a graça de receber aqui ontem Diniz e Bernardes, são presbíteros conosco lá em Salvador, amigos queridos, que ombreiam conosco na mesma batalha aí já há muitos anos. Eu não sei se vocês não queriam falar alguma coisa aqui para esses irmãos. Amém. Bom estar juntos com vocês novamente, né? Graças a Deus eu tenho irmãos aqui que já tem um tempo que eu conheço e pude abraçá-los. E que em nome de Cristo Jesus o Senhor continue derramando da graça dele sobre Jequié, sobre cada igreja aqui representada. Lembrei-me de um texto que eu creio que é muito importante para nós. É Isaías 46, 9. Abre aí, Evangelho, por favor. Diz assim: eu creio que é para todos nós nessa noite. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia. Esse Deus que disse que vai fazer toda a vontade dele, ele diz, o meu conselho ficará de pé, ou seja, o meu propósito, o meu desígnio. E é tremendo porque ele conta com cada um de nós, para que a vontade dele, para que esse propósito venha a ser cumprido em nossas vidas e através de nossas vidas. Amém? Então, cada um de nós, cada um daqueles que estão aqui, que um dia foram chamados pelo Senhor, precisa e tem, eu creio que vocês têm no coração, essa paixão pelo propósito de Deus, que Ele diz que permanecerá de pé. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
Eu não tenho medo da estrada de Vanjo e Diniz aqui, mas tenho vindo aqui poucas vezes. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, irmãos. Queria dizer, hoje, especificamente, a gente estava cantando um louvor aqui sobre um texto que fala na Escritura sobre ser um jardim fechado. Fala da conservar a pureza. Eu associo sempre a noiva do Cordeiro, nós, a igreja. E a luta dos últimos dias é conservar essa noiva pura, santa. E quando cantávamos, dizer que eu quero ser como o jardim fechado. E no louvor mesmo fala que o Senhor fala que Ele que ia providenciar ser um jardim fechado. Teremos para os últimos dias lutas internas e externas, mas o esforço maior é dele. Ele deseja uma noiva pura e santa, mas a disposição de agradá-lo é nossa. Nós precisamos coincidir com a vontade do Pai. Temos o coração e a mente tomadas por esse desejo de sermos a noiva santa que Ele quer se encontrar. Então, tudo que tenta destruir essa pureza, temos que ser fortes e batalhar pela essa verdade. A verdade que o Senhor nos entregou, como está lá em Judas, né? Judas 3, fala sobre batalhar pela verdade. Então, isso é porque há dias de muita contaminação. Tenta contra a pureza dessa noiva. Se acreditamos no sacerdócio de todos os santos, precisamos crer que todos nós somos responsáveis por manter essa noiva santa e pura. Que o Senhor nos dê essa clareza. E a graça já está nele, mas nos ilumine com a sua presença, para que sejamos essa noiva pura. A vontade é dele, mas a disposição de nos ofertar a ele tem que ser nossa. Todos nós. Não é um grupo de pessoas, não é um grupo de pastores ou líderes. É a noiva do Cordeiro. Somos todos nós. Amém? Que Deus nos conserve assim, como Ele é, santo e puro, para a glória dele mesmo. Amém. Irmãos, Bernardes falou aqui de lutas externas e internas, e de fato tem sido assim. Acho que essa última década e meia, os últimos 15 anos, foi de bastante lutas e esforços para preservar aquilo que nos foi confiado pelo Senhor. E estamos no esforço de resgatar princípios simples que garantam a pureza dessa fé. Um desses princípios é garantir a pluralidade em todos os níveis. Ou seja, na liderança de uma igreja na casa, convém que sejam pelo menos 2. Um presbitério, a palavra presbitério é o coletivo de presbítero. Então não convém que haja apenas um presbítero. É perigoso para ele, é perigoso para o rebanho. Há que ter pluralidade, pelo menos 2. E 2 ainda é pouco e também é perigoso, porque 2 tensiona. Ou é 2-0 ou é 1-1. E quando dá 1-1, quem é que faz o desempate? Não. Convém que haja mais. É importante que essa igreja ore por isso também. Que Deus levante novos presbíteros que cooperem com aqueles que já estão estabelecidos aqui para pastorearem a igreja de Deus. No chamado ministério extralocal, que esse serviço que nós prestamos, cooperando com outras localidades que não as nossas, nós somos presbíteros em Salvador, mas atendemos a muitas outras cidades.
E esse atendimento às demais cidades sempre é em prejuízo de nossa localidade. Todas as nossas ausências em Salvador traz prejuízo para Salvador. Eu estou um mês fora. Imagine que Josué e Osés passassem um mês fora de Jequié. Faria diferença. Aí daqui a 12 meses eles passassem mais um mês fora. Faria diferença. É importante entendermos que a obra como um todo é uma, mas é ampla. E nós precisamos pensar como fazer para garantir que a pureza da doutrina, dos princípios, que a fé que nos foi dada, nos foi confiada, seja preservada. Um dos princípios é esse, que haja pluralidade, inclusive nesse serviço. Por isso, a partir de então, aqui em Jequié estaremos ombreando com Diniz. Então, quando não vier eu, virá Diniz. Então, vocês poderão ser melhor assistidos e Salvador sentirá menos nossas ausências, porque será revezando, estaremos revezando. Em Nova Canaã, vamos estar com Bernardes, se Deus permitir. Em Conquista, com Sérgio Avilés. Estamos tentando, em cada localidade, ter mais um companheiro compondo conosco, pelo menos 2, para poder sermos mais efetivos na cooperação com aqueles que Deus colocou aqui para pastorear vocês. Amém? Aleluia. Vocês já ouviram aquele adágio popular que diz: a vida é curta? Já ouviram? Eu costumo dizer que a vida é curta, mas a estrada é longa. E a vida de fato é curta. Eu pisei a primeira vez em Jequié, com esta igreja, né? Há 33 anos atrás. Estou olhando ali umas menininhas que não existiam nessa época ainda. Gente solteira que casou, frutos que vieram, a toda uma geração que nasceu desse tempo para cá. Gente que era muito jovem, forte, atlética, carequinha, cabelo branco, barrigudinho que nem eu. O tempo passa, vai deixando suas marcas. É curta a vida, irmãos, porque de fato a minha vida, por exemplo, eu costumo dizer que eu já vivi pelo menos 3/4 da minha vida. Eu não tenho expectativa de chegar aos 80. Tenho 63, está perto. E eu não posso pensar que está longe. Eu me converti há 45 anos atrás, tinha 18 anos, e tinha uma perspectiva enorme pela frente, uma definição no coração de viver para Deus, de servir a Deus. E a estrada segue. Esses anos parece que foram muito rápidos. Mas há muitas marcas pelo caminho. Houve muitos obstáculos. Houve muitas lutas. Houve muitas marcas. Houve muitas feridas. Há muitas cicatrizes. Nós vivemos em uma guerra aberta com o mundo. E se a igreja não se dá conta diariamente que essa estrada é longa e não podemos nos cansar para não nos determos pelo caminho, que não podemos nos desanimar para não ficarmos no caminho. Se a igreja não percebe isso e não vai à fonte diariamente abastecer-se, nós perecemos pelo caminho. Se vocês prestarem atenção, irmãos, nada na terra, nada no mundo é a nosso favor. A minha carne e a sua carne, a minha carne é contra mim, a tua carne é contra ti. Jesus disse assim: a carne para nada aproveita. João 6,63, para nada aproveita. Paulo, em Romanos 8, ali até o verso 8, ele falando do pendor da carne, ele disse que o pendor da carne dá para a morte, porque esse pendor da carne, essa inclinação natural da carne, não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Em Romanos 7, ele diz que em nossa carne não habita bem nenhum. E que os nossos membros foram feitos escravos do pecado. E que o pecado habita em nossos membros. Então, nossa carne não facilita. Ninguém precisa fazer força para pecar. Alguém aqui se esforça para pecar? Não. A gente se esforça para não pecar. Você deixou de vigiar um segundo, a infeliz da carne quer pecar. A carne quer ter inveja, a carne quer ter ciúme, a carne é usurária, é gananciosa, é cobiçosa, é vaidosa, é orgulhosa, é sensual, é homicida, ira, adultério, fornicação, roubo. Tudo vem da carne. Isso é a obra da carne. Faz parte das manifestações naturais da carne de qualquer um. Isso nasce com as crianças. Eu tenho 10 netos, irmãos. Criei 4 filhos, tive 4 filhos, tenho 10 netos. Mas novinho tem 1 ano e pouco. Todo bonitinho, todo engraçadinho. Mas eu olho para ele e penso, esse menino vai crescer e ele vai pecar. Me dá uma angústia, mas não tem jeito, ele vai pecar. O que fazer contra isso? Não fiquem desesperados não, tá? Porque tem solução vinda do céu. Para as crianças não ficarem desesperadas aí. Meus papais e mamães. Mas é assim. Quando você olha para um coqueirinho recém-plantado, uma muda de coqueiro, você tem dúvida de qual é o fruto que aquele coqueiro vai produzir? Você nunca olhou para um coqueiro e pensou assim, eu acho que quando essa árvore crescer vai produzir abacate. Não, vai produzir mamão. Jaca, não. Coqueiro vai produzir coco. É a natureza dele. Você não reconhece que ele é um coqueiro só na hora que ele produz um coco. Ele não é coqueiro porque produziu coco. Ele produz coco porque ele é coqueiro. É a sua natureza, ele não sabe fazer outra coisa. Irmãos, a nossa natureza terrena é decaída. E a carne não sabe fazer outra coisa a não ser pecar. Nós não nos tornamos pecadores quando começamos a pecar. Nós pecamos porque somos pecadores. Alguém já viu criança fazer birra? Desse tamanho, não sabe nem falar. Às vezes não sabe nem andar. Mas vai... Bate a mão na mamadeira. Já viu criança passar a unha na cara da outra? Puxar o cabelo? Morder? Criança disputar por brinquedo? Criança tem inveja, criança tem ciúme, criança tem raiva, criança é vingativa. Ninguém ensina, criança mente. Elas não aprendem isso. É natureza. É necessário que nossas crianças conheçam desde cedo que há uma solução para isso. Há um negócio chamado novo nascimento. E o novo nascimento não anula a carne. Mas o novo nascimento nos concede uma vida nova, que vence a carne. Quando eu me converti, minha carne não se converteu comigo. Eu me converti, eu recebi vida no Espírito, e esta vida que Deus me deu no Espírito, e essa vida que Deus deu a você no Espírito, e essa vida que Deus dará às nossas crianças no Espírito, fará com que elas vençam o pecado como nós podemos vencer. Essa semana, uma de minhas netinhas de 9 anos se batizou. Que bênção! Ela entendeu, ela creu. Tivemos uma filha batizada com 9, 2 batizadas com 11, o filho com 17. Mas é importante que os pais entendam que eles precisam conduzir seus filhos a Deus, para que seus filhos sejam unidos a Cristo, recebam a vida de Cristo e possam viver para Cristo. E quer que isso tudo tenha a ver com a história da estrada longa? Eu estava dizendo que nossa estrada é no mundo e que no mundo tudo é contra nós. A primeira coisa que é contra nós é a nossa própria carne.
Segundo, a estrutura do mundo é contra nós. Se vocês pegarem Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, vai ver lá Paulo dizendo que esse mundo é conduzido pelo espírito da potestade do ar que hoje atua nos filhos da desobediência. O mundo segue um fluxo. Vocês já viram o Rio de Contas em uma cheia aqui? O que é que acontece? Arrasta tudo. Até animal passa boiando aí, tronco de árvores. O fluxo do rio sai arrastando. O curso do rio. O mundo, irmãos, tem um curso. E vem com força. E arrasta. E nós estamos nesse mundo. Só que nós nadamos contra este curso. Nós nadamos contra o mundo. Esse mundo é regido por Satanás. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Lá em João 12 ele diz: agora é chegada a hora do príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Lá na tentação, na chamada tentação do deserto, Satanás disse para Jesus, mostrou os reinos deste mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Essa foi uma das poucas vezes que o diabo não mentiu. Lhe foi dado. Ele é o príncipe deste mundo, e ele governa este mundo. Uma coisa é a terra, a geografia, o cosmos. Outra coisa é o sistema do mundo. Esse sistema está contaminado por Satanás e ele dita as regras. Vamos ver alguns exemplos? Houve um tempo que no Brasil adultério era crime. Adultério era crime. Hoje é crime falar contra os adúlteros. Houve um tempo no Brasil que não havia divórcio nem recasamento. Isso não era conversa de igreja. Não se discutia nas igrejas sobre divórcio e recasamento. Porque a lei brasileira proibia, não tinha divórcio, não tinha recasamento. Nenhum incrédulo, por mais ímpio que ele fosse, podia recasar. Ele podia separar da mulher, ter quantas amantes quisesse, ela podia ter quantos amantes ela quisesse, e ele, quantas ele quisesse, mas não podia casar de novo, não. E essa lei era inspirada nas Escrituras, porque o Brasil tinha uma cultura católico-romana e cristianizada. Em 1978, a Constituição brasileira mudou e admitiu o divórcio e recasamento. Aí virou discussão igrejeira. Aí passou-se a discutir na igreja se crente pode divorciar e recasar. Meu tempo de menino, o que se chamava a época de pederastia, que nada mais é do que a prática do homossexualismo, também era criminalizada. Isso praticado dentro de empresa dava justa causa. Porque a sociedade acreditava que isso era um desvio de conduta grave. Hoje, eu posso ser preso por estar dizendo isso aqui. Porque isso é discurso de ódio. Já se está discutindo nas igrejas a questão LGBT dentro da igreja. Houve um congresso no Nordeste, não sei se na Paraíba ou Pernambuco, acho que foi na Paraíba, pastores reunidos para discutir a questão LGBT dentro da igreja. Irmãos, tem crentes casando gays. Tem igrejas protestantes casando gays. Assim como o divórcio se estabeleceu pela lei e a igreja abraçou, a tal história da homoafetividade está entrando, respaldada por lei, e a igreja vai abraçar. E que farão os verdadeiros filhos de Deus? Será por meio das leis que o evangelho será dificultado. O mundo é contra nós. No Rio de Janeiro, uma irmã foi multada em 20 mil reais.
Ela tem um salão de beleza e ela começou a pregar para uma cliente e foi acusada de assédio religioso e foi processada e teve que pagar 20 mil reais. Em Salvador já tem gente discutindo na Câmara, no Legislativo, de que a frase "você precisa de Jesus" é discurso de ódio. Porque se você precisa de Jesus, então as outras religiões não prestam. É um discurso discriminatório. Vai ficar difícil pregar o Evangelho, porque o mundo é contra nós. Porque o sistema do mundo é ditado por Satanás. Desde os 20 e poucos anos de idade que eu orava e planejava e sonhava ir ao mundo muçulmano pregar para os muçulmanos. Fui aos 45 anos, passei 5 anos e fui expulso, literalmente revocado pela polícia, porque nas leis daquele país é crime pregar o Evangelho. O mundo é contra nós, o mundo é contra a pregação do Evangelho, o mundo é contra a santidade, o mundo é contra a verdade, porque o diabo é o pai da mentira e ele é o príncipe deste mundo. Por último, irmãos, temos oposição direta de Satanás e seus anjos. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Quantos filhos de Deus desistiram e ficaram pelo caminho porque foram acusados pelo diabo e não souberam o que fazer? Porque tropeçaram, porque escorregaram, e o diabo os acusou, os encheu de culpa, e eles não souberam voltar-se para a fonte das águas vivas e lavar-se outra vez e levantar-se, e se perderam. Olhem para a história dessa igreja. Olhem entre vocês. Quantos estavam sentados aqui 3 anos atrás e não estão mais? Quantos estavam aqui quando eu cheguei, há 33 anos atrás, aqui na frente, tocando o violão junto com ele? Parceiro aqui de louvor? Estão fora, estão no mundo. Por que desistiram? Por que pararam? A vida é curta, mas a estrada é longa e exige perseverança. E exige algumas práticas simples, que a igreja não se dá conta, mas vai abandonando pouco a pouco. Por exemplo, Deus reclamando contra o povo de Israel, lá no profeta Jeremias, ele diz: 2 coisas fez o meu povo. Abandonaram a mim, fonte das águas vivas. E a segunda coisa, cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Eu lhes pergunto, por que é que as pessoas fazem cisternas? Por que se faz cisterna? Qual é o medo quando alguém faz uma cisterna? Se constrói cisternas com medo de faltar água. E se faltar, olha, é melhor reservar. Aí faz um reservatório, porque tem medo de faltar. E Deus está dizendo assim: eu sou a fonte das águas vivas, e essa fonte não vai secar. Vocês não precisam cavar cisternas, vocês só precisam não me abandonarem. Irmãos, nós temos uma fonte que jorra diariamente. A pergunta é: nos debruçamos aí? Há uma prática tão simples, irmãos, que Jesus teve, que os apóstolos tiveram, e que todo santo que persevera tem: buscar a Deus. Quanto tempo você dedica do seu dia para pensar em Deus? Sabe o que ocorre? Nós pensamos, eu e você, cada um de nós, pensa o que vê, o que ouve, o que fala, o que toca. Nós pensamos aquelas coisas que entram por nossos sentidos. O que entra em nossos sentidos ocupa nossos pensamentos, formam nossos pensamentos. Será que um cego pode imaginar o que é um arco-íris?
Dá para você descrever um pôr do sol para o cego e falar das cores? Dá para explicar para um surdo o que é o canto de um sabiá? O ruído de uma cachoeira? A mente do surdo não tem essa informação. Então ele não pensa isto. Então aquilo que ocupa os seus pensamentos é aquilo a que você se dedica. Ou aquilo que entra sem você querer. Eu pergunto para vocês todos, hoje vocês ouviram alguma coisa que vocês não queriam ouvir? Passando pela rua e ouviu um trem que você não queria ouvir? E ouviu? Sim. Houve alguma coisa que você teve que tirar o olho? Sim. Eu vinha chegando aqui hoje à tarde, nessa academia, parada na frente, eu tive que tirar o olho um tanto de vez. Ué? Tinha uma renca de mulher mal vestida aí, você tem que tirar o olho. Aquilo que nós vemos, querendo ou sem querer, aquilo que ouvimos, querendo ou sem querer, ocupa nossos pensamentos. Aí você tem uma série de coisas que entram em teus pensamentos sem você escolher. Aí você pega o tempo que você tem para escolher o que você quer ver e o que você quer ouvir, e você vê e ouve o mundo. O que você acha que vai estar compondo os seus pensamentos, por consequência, seus sonhos, influenciando o seu comportamento? Irmãos, basta-nos ver e ouvir o que não queremos, sem opção. Mas no tempo que temos, escolhamos ver e ouvir o que vai equipar bem nossos pensamentos. Eu tenho feito um desafio com jovens. Aqui tem muitos jovens, moças, rapazes, todo mundo bonito, charmoso, malhado. Nossos jovens conseguem memorizar conteúdos enormes quando vão fazer concursos, quando vão prestar vestibulares, memorizam. E eu pergunto, por que nossos jovens não podem memorizar as Escrituras? Já se perguntou isso? Por que eu não tomo tempo? Por que eu não uso para memorizar a Bíblia as técnicas que eu uso para memorizar conteúdos escolares? É uma opção. Quando eu tinha 18 anos, porque eu brigava com meus pensamentos, porque meus pensamentos eram maus, eu tinha pensamentos de orgulho, eu tinha pensamentos de violência, eu era brigão, eu gostava de brigar, passei minha vida brigando. Queria ser polícia para bater em gente ruim de boa consciência. Aí me converto. Aí eu tenho que mudar esses pensamentos. Como é que eu mudo? Eu tenho que lavar minha cabeça com essa palavra. Há uma historinha que eu estou contando muitas vezes, é possível que vocês já tenham ouvido várias vezes, eu conto de novo, não faz mal nenhum. A mim não me desgosta e para vocês é segurança que eu vos diga as mesmas coisas. Eu tinha 15 anos de idade, estudava em Salvador, morava sozinho com meus irmãos. E nós fazíamos nossa comida, nós cuidávamos da casa, nós lavávamos nossos pratos. E eu gostava de lavar a louça do café, porque eu ficava brincando. Era coador de pano, não existia coador descartável, era coador de pano. Eu pegava o coador, depois de coar o café, botava dentro da chaleira ali, do bule, do que seja, botava embaixo da torneira e abria a torneira bem devagarinho para ir limpando a periferia do coador, né? Fazendo aquela sujeira, estava agarrada nas laterais, descer, até descer todo, ficar lá no fundo. Aí deixava ali, aí enchia a chaleira e começava a transbordar. Primeiro a água assim meio escura, depois mais clara, aí começava a transbordar água limpa. Olha o tempo que levava com a torneira bem baixa, bem fininha, gastando a água do papai. Só que a sujeira estava lá no fundo, porque não entrou água suficiente, com a vazão suficiente, com a pressão suficiente para limpar. Aí eu ia e abria de vez a torneira. Tá. Entrava um jato forte, aquela sujeira toda subia.
Eu fechava e eu abria, eu fechava e eu abria, eu fechava e abria, eu fechava e abria, até na base do jato de água expulsar toda aquela sujeira. Eu gostava de brincar assim. Aí me converto. E não gosto dos meus pensamentos. Aí eu leio nas Escrituras, Jesus dizendo assim aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu disse, opa, palavra lava. Depois Paulo fala, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, quando fala daquilo que Jesus está fazendo com a igreja, ele diz que Jesus está santificando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Disse, olha, a palavra é água. Eu estou falando mais alto porque tem um trem gritando lá fora, eu só quero... Vocês conseguem me ouvir aí, Lucas? Eu disse, a palavra é água. A minha mente, minha cabeça, é aquele coador de café, cheio de borra, de sujeira. E a maneira de lavar rápido é a mesma maneira que eu usava para lavar lá rápido. É botar muita água. Disse, eu preciso me empanturrar com essa palavra. Eu tinha 18 anos, botei na cabeça que eu ia ler a Bíblia toda, uma vez por ano. Por que nós não podemos ler a Bíblia toda uma vez por ano mesmo? Some lá os capítulos todos da Bíblia, pegue Gênesis, some lá os 50 capítulos, pegue Êxodo, vá somando tudo, até Apocalipse, divida por 365, vai dar lá um tanto de capítulos, leia todo dia aqueles capítulos. Por que você não pode fazer isso? Outro dia eu conversava com jovens da igreja na casa e uma delas estava usando 11 horas por dia com essa infeliz dessa rede social. 11 horas por dia. Vendo o quê? Enchendo a cabeça de quê? Lixo. A maioria das vezes é lixo, é fofoca, é coisa ruim. Mas gasta 11 horas. É no banheiro, é no transporte, é na mesa. Tudo que é canto é o que ele tem na mão ali, vendo. Separa alguns minutos do teu dia e leia 5, 6, 10 capítulos que seja por dia. Lava a tua cabeça. Eu me impus outra disciplina. Sem Bíblia não tem café. Eu só vou comer depois de ler a Bíblia. Irmãos, eu estudava de noite, trabalhava de dia, às vezes eu dormi tarde, tinha que estar 6 horas no ponto para pegar o ônibus, para ir para o trabalho, tinha que levantar 5, como às vezes eu dormi depois de meia-noite, não conseguia levantar 5, não dava tempo ler a Bíblia, eu também não tomava café, e ia sem tomar café para o trabalho. Algumas vezes, irmãos, chegou na hora do almoço, eu não tinha tido tempo de ler a Bíblia, porque cochilei no ônibus, estava cansado, não pude ler no ônibus. No intervalo do almoço, no trabalho, eu fui ler a Bíblia. Não fui almoçar. Porque eu tinha urgência em mudar a bagagem da minha cabeça. Ia jogar bola com os rapazes da igreja, deixava a Bíblia na beira do campo. Entrava, jogava lá... Aí meu time saía, eu pegava a Bíblia ali na beira do campo. Eu ia completar minha meta diária de leitura bíblica. Era chamado de santarrão, de crentão. A urgência era minha. A necessidade era minha. Eu queria ter pensamentos santos. E como tê-los? Se a santa palavra de Deus não enche minha mente. Me impus mais uma disciplina. A última coisa que eu vou fazer antes de dormir é ler a Bíblia. Quantas vezes, irmãos, eu dormi e até hoje faço assim, recitando versículos bíblicos? Por que não pode ser o que Deus pensa, o teu último pensamento do dia? Pense assim, eu quero dormir pensando as coisas que Deus pensa. E acordar recitando esses textos que você memorizou.
Nós não gostamos de alguns exercícios, mas são esses exercícios que sustentarão você nessa caminhada longa. Conversávamos hoje sobre alguns irmãos que foram líderes entre nós, estão no mundo. Foram discipuladores, discipuladoras, estão no mundo. Por que tropeçaram? Vou rever mais uma figurinha antiga que sempre... Já falei aqui umas tantas vezes no passado e quero falar de novo. Você nasceu de novo, você foi regenerado, você recebeu o Espírito Santo e você consegue vencer o pecado. Mas a lei do pecado, Paulo fala lá em Romanos 8, que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus venceu a lei do pecado da morte. Vocês podem depois pegar Romanos 8, a partir do verso 1, e conferir o que eu vou tentar explicar para vocês aqui agora. Anos atrás eu ouvi uma analogia que me instruiu muito, foi muito pedagógica para mim. Marcos estava pregando sobre isso, sobre a lei do Espírito da vida e a lei do pecado da morte, e ele explicava que Paulo descobriu nos seus membros uma lei que o tornava escravo do pecado. Não era assim uma possibilidade, era uma lei. É como a lei da gravidade, né? Se eu soltar essa Bíblia aqui, ela cai. E se eu soltar esse relógio de Desidério, também cai, né? E se eu soltar esse microfone, também cai. Se eu soltar meu netinho, também cai. Se eu soltar um fio de cabelo, cai. Se soltar um elefante, cai. O que soltar, cai. Porque a gravidade não escolhe, é uma lei. Soltou no espaço, atrai para o centro da Terra. É a lei da gravidade. Aí vem a pergunta, por que é que os pássaros não caem? O pássaro tem asa. Nas asas do pássaro atua outra lei, a chamada lei da aerodinâmica, que faz com que os pássaros vençam a lei da gravidade. Irmãos, a gravidade atrai os pássaros, do mesmo modo que atrai esse microfone. O microfone cai, se eu largar, o pássaro não cai. E não cai por quê? Porque a lei da aerodinâmica que atua nas suas asas vence a lei da gravidade. Deus colocou dentro de mim e de você a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. E essa lei vence a lei do pecado da morte que nos atrai para baixo. Mas eu lhes digo assim, gato voa? Não. Por quê? Não tem asa. E se gato começar a comer alpiste e comer comida de passarinho, ele vai voar? Um incrédulo que não nasceu de novo, que não creu em Jesus, que não se arrependeu, que não foi unido a Cristo, que não recebeu o Espírito Santo, que não foi regenerado, que não recebeu a lei do Espírito da vida, se ele se empanturrar de Bíblia e orar todo dia, ele vai conseguir agradar a Deus? Não. Que Deus não recebe nada que não seja em Cristo. Para que Ele nos receba, temos que estar em Cristo. Ninguém é salvo ou justificado por seu próprio bom comportamento. Não há justo nenhum sequer. Assim como um gato não consegue voar, se empanturrar de comida de passarinho, o incrédulo não vai ser agradável a Deus porque vai se empanturrar de Bíblia. Cornélio jejuava, orava e dava esmolas. Deus viu seu esforço e fez o quê? Mandou Pedro ir lá pregar o evangelho. Para quê? Para ele nascer de novo. Porque ele não conseguia agradar a Deus assim. Por melhor homem que ele fosse. Deus não recebe nada que não seja em Cristo. Deus não precisa do meu bom comportamento. Deus precisa da minha rendição a Ele. O bom comportamento é consequência disso. Mas eu lhes digo assim, e se o passarinho começar a comer comida de gato? O que acontece com ele? O que acontece com o passarinho que vai beber leite? Ele adoece e morre. Ele não consegue mais voar, ele tem asas, mas ele não voa porque ele está se alimentando daquilo que não é próprio para ele. Quantos filhos de Deus se empanturram de comida do mundo, mas querem voar? Querem ter gozo em Cristo? Querem poder ter um testemunho para o mundo?
Estão fracos, porque estão comendo do mundo. Quantos dias um passarinho, os que entendem de passarinho aqui, pode viver sem comer? Ninguém entende de passarinho aqui, não? Um dia, um passarinho passando um dia sem comer, ele não consegue mais voar e morre. Irmãos, ter asas não é suficiente se não tem a alimentação que corresponde. Ter a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus dentro de nós não é suficiente se não nos alimentamos de Cristo. Não é suficiente. Esses irmãos que estão no mundo, um dia tiveram a vida de Cristo e tropeçaram e caíram. E quantos estão pelo caminho? Eu quero animar vocês a práticas simples que nos sustentarão nesse caminho. Separe tempo para cultuar a Deus. Por exemplo, quantos aqui estavam de todo o coração, sinceramente, vibrando, louvando ao Senhor de mão para cima, olho fechado? Vários de vocês. Se pergunte assim: alguma vez, na minha casa, no meu quarto, sozinho, eu faço isso? O coração fica cheio de Deus? Você chora adorando o Senhor? Fazendo declarações de amor para Ele? Não permita que a sua adoração seja restrita aos encontros. Adore a Deus no seu quarto, sozinho. Ele te vê, Ele te ouve, e Ele se apresenta, e Ele te renova, e Ele te consola, e Ele te anima, e Ele te fortalece. Cultue seu Deus, você é um sacerdote. Expressa teu amor a Deus sozinho lá no quarto. Não associe a adoração ao sentimento que você tem no encontro desse. Associe a adoração ao teu amor a Cristo. Você o ama, pois então declare seu amor a Ele. Sentindo ou não sentindo, com vontade ou sem vontade. Imagine que eu expressasse meu amor à minha santa esposa só quando eu tivesse com vontade. Muitas vezes eu não estou com vontade. E daí? Ela segue sendo minha esposa, eu a amo e vivo para ela, com vontade ou sem vontade. Meu casamento não pode depender do que eu estou sentindo, porque meus sentimentos fazem assim. O nosso amor a Deus e nosso serviço a Ele não pode depender do que sentimos, o sentimento faz assim. Então, adore a Deus. Segundo, desenvolva o hábito santo de orar pelas pessoas. Você já experimentou ter compaixão de alguém? E em oração você chorar e sofrer por uma pessoa? Experimenta orar por alguém que precisa da tua oração. De apresentar a Deus. Paulo fala de Epáfras, que se esforçava sobremaneira em oração pelos colossenses. Paulo fala de lutar em oração. Oração, muitas vezes, irmão, exige esforço. Aqueles que dizem que oração é um prazer, nem sempre. Muitas vezes, para mim, oração foi trabalho e esforço, e cansaço, e guerra. Às vezes é prazer. Às vezes é luta. Adore a Deus, cultue a Deus, interceda pelas pessoas, chore diante de Deus pelas pessoas que perecem, por teus parentes, teus amigos, por teus irmãos que se afastaram. Apresente-os a Deus, não desista deles. Mas se todos aqueles que andaram conosco voltassem, talvez dobrasse a quantidade de irmãos que temos aqui. Lembrar-se deles, não desprezá-los, não esquecê-los, ore por eles. Que mais? Se encha da palavra de Deus. O que é que diz Davi? Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a lei do Senhor. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se encher da palavra.
Me lembro que eu era novo convertido, estava de encontro de jovens de estudo bíblico, e minha irmã muito querida, que ela era seminarista, passava por ali, era da Igreja Batista, ela passava por ali para fazer, todo verão ela estava lá fazendo conferências, ela era da igreja que eu frequentava, e estava em uma reunião de estudo bíblico de jovens, e ela compartilhou a palavra, e depois abriu para participações. Aí eu levantei, e blá 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 blá, e falei mais do que a boca. E ela me olhando. Sentei todo feliz. Ela disse assim, quando estamos cheios da palavra, abrimos a boca e sai a palavra. Quando estamos cheios de nós mesmos, abrimos a boca e acontece isso aí. E eu disse, essa baixinha está certa. Eu falei coisa com coisa aqui, porque eu não estou cheio da palavra. Não há um depósito. Quantas vezes alguém está cheio do Espírito Santo, quer edificar alguém e não consegue. Porque o Espírito Santo vai lá na cabeça dele, procura uma palavra e não acha nada. Irmãos, alguém pode estar cheio do Espírito Santo, porque foi orar, porque foi jejuar, e se encheu. Mas qual é a espada do Espírito? Aí o Espírito quer atuar e disse, cadê? Não tem nada, cabeça oca. Só tem TikTok. O que o Espírito Santo vai fazer com o TikTok? Não tem o que fazer. Só tem Facebook. Só tem Instagram. Essa é a espada do Espírito. Quer estar cheio disso para consolar, para abençoar, para profetizar, para pregar o Evangelho? Encha-se disso. Vai ser difícil você conversar e não fluir a palavra. Não se envergonhe de ser cheio da palavra. Não se envergonhe de ser chamado santarrão. Não se envergonhe de ser chamado super espiritual. É melhor do que ser super carnal. É melhor ser santarrão do que pecadorzão. Seja da palavra, adore a Deus, interceda, pregue o Evangelho. Irmãos, nós não somos banqueiros, nós somos dispenseiros. O banqueiro acumula riquezas, o dispenseiro reparte. E a Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quanto mais você reparte, mais Deus acrescenta. Quanto mais você dá, mais você recebe. Conversava aqui com os discipuladores e falo agora com vocês todos. Pense assim, qual foi a última vez que eu preguei o Evangelho para alguém? Sentei com alguém e preguei o Evangelho, que aquela pessoa estava interessada, queria ouvir, e eu preguei, apresentei Jesus, e falei de Jesus, e proclamei Jesus. Qual foi a última vez? Só que para pregar o Evangelho, a pessoa tem que querer. Mas para você dar um gancho, não depende da outra pessoa, depende de você. Então se pergunta assim, qual foi a última vez que eu dei um gancho? Qual foi a última vez que eu abordei alguém para falar de Jesus? Paulo fala, aproveite as oportunidades. Eu conversava com os líderes aqui, irmãos, e assim, gente, pode parecer que eu falo muito, porque estou sempre com o microfone na mão, mas assim, eu não sou do tipo tagarela que gosta de puxar conversa. Eu posso sentar no ônibus, passar 14 horas viajando, sem olhar para o lado para dar bom dia para ninguém. Não me faz falta. Se me botarem numa serra dessa aí, embaixo de um pé de jaca, com um riachozinho passando lá embaixo, eu estou feliz e não sinto falta de gente. Por que estou sempre em contato com gente? Porque pesa sobre mim a obrigação de despenseiro. Eu não tenho opção. Paulo fala assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele diz que se prega espontaneamente tem galardão. Se não, é porque pesa sobre ele a obrigação de despenseiro. Está lá em 1 Coríntios 9.
Irmão, me pesa a obrigação de edificar a igreja, não é porque eu sou presbítero, não. Isso é desde meus 18 anos. Me pesa a obrigação de pregar o evangelho. Para eu abordar uma pessoa, me é custoso, eu faço um esforço. Não tenho facilidade de puxar a conversa com ninguém. Mas faço, porque me pesa a obrigação de despenseiro. Quer manter-se perseverando e alimentando essa lei do Espírito da vida? Pregue o evangelho. Que mais? Tenha comunhão com os santos. Você quer ver uma coisa? Teve uma tal de pandemia, desculpe, não sei o que vocês pensam, mas foi para enganar a besta. Eu sou dos que creem que foi uma fraudemia. Teve um trem aí, morreu gente, mas fizeram um escarcéu com 1000 coisas. Minha cabeça, viu? Em Salvador teve toque de recolher às 8 da noite, ninguém sai na rua. Irmãos, poderiam me prender. Durante a tal da pandemia, em Salvador teve toque de recolher às 8 da noite e ninguém podia sair. Irmãos, eu desrespeitei essa lei municipal. Porque sair quantas vezes foram necessárias. Não ia deixar de ver meus irmãos, porque tem um sujeito lá que se diz governador, dizendo não pode sair 8 horas da noite para não contaminar ninguém. Ideia de doido. À noite, pela rua, vai contaminar quem? Bater no terror? Mas de jeito nenhum. Saí muitas vezes. Abracei muita gente de Covid, peguei Covid 2 vezes. Nunca deixei de visitar ninguém por causa disso, nem de viajar, rodei o Brasil nesse tempo. Por que a igreja tem que ser amordaçada e deixar de ter comunhão porque tem um tal de um vírus aí fora? Você já ouviu falar da peste de São Cipriano? São Cipriano era o bispo, norte da África, já começava as insinuações da chamada Igreja Católica, não era romana ainda, mas a Igreja Católica Apostólica. A igreja já passava por muitas cisões, já havia credos para definir quem pertencia, quem não pertencia à igreja. E Cipriano era bispo, no norte da África. E houve uma peste, lá pelo século II, século III, ano 200 qualquer coisa, que matou muita gente. Alguns hoje suspeitam que tenha sido varíola, mas as famílias expulsavam os seus parentes contaminados e deixavam na rua. Vocês sabem quem ia socorrer essa gente? A igreja. Irmãos, muitos santos se contaminaram com aquela peste e morreram. A história da igreja os tem por mártires, porque morreram servindo a moribundos, dando comida, protegendo o frio à noite, levando roupa, acolhendo. Eles não tinham medo de morrer. Eu senti tanta vergonha vendo o crente com medo de morrer na pandemia. Uma coisa é você ter cuidado, ser prudente, não sair por aí fazendo bestagem, mas medo de morrer? Não tem um negócio de esperança, não, dentro de vocês? Não tem um céu para receber? O incrédulo pode ter pavor, a igreja não. E quando proibirem a pregação do evangelho, se pregar vai preso, se pregar é morto, vai fazer o quê? Se a peste chamada de Cipriano recebesse o nome por causa da ação de Cipriano como bispo naquela região, levando os seus fiéis a ir para a rua, socorrer os enfermos, socorrer os contaminados e contaminar-se com eles, levou o nome desse bispo. É conhecido na história como peste de São Cipriano. Vê a Covid, que é uma merreca diante do que foi aquela tragédia lá do século III. A igreja se apavorou, e a igreja se trancou dentro de casa, e a igreja não ia para a rua, e a igreja não pegava o evangelho,
e a igreja não tinha comunhão? Irmão, sem comunhão presencial, não há comunhão. Não existe comunhão cibernética. Você ensina, você instrui, mas comunhão é tete a tete. Aí alguns se acostumaram tanto com essa distância que não querem mais voltar a reunir. É na telinha. Irmãos, comunhão é aqui. Eu quero abraçar meu irmão. Eu quero ouvir ele profetizar para mim. Eu quero profetizar para ele. Eu quero abençoá-lo. Não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Não deixando de congregar-vos. Recuperar isto, restaurar isto. Voltar a reunir. Fielmente. Frequentemente. Abra aí em Hebreus 3, versos 12 e 13. Hebreus 3, versos 12 e 13. É 3 ou 4? Deixa eu ver aqui. Não, então é 3 mesmo. 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade afasta de Deus. E o apóstolo aqui, que escreveu aos Hebreus, está dizendo que isto produz um perverso coração. Não crer em Deus, endurecer um coração é uma evidência de perversidade de coração. Então, cuidado, é uma advertência. Jamais, em nenhum momento, aconteça em haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O que faz para não ter um perverso coração de incredulidade? Verso 13. Ao contrário. Exortai-vos, se animem mutuamente, de quanto em quanto tempo? A cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, a receita, o antídoto e também vacina para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, para que não sejamos tomados de um perverso coração de incredulidade, é nos exortar mutuamente. Todos os dias. Procure seus irmãos. Abençoe eles. Quer ver uma coisa que me irrita? Receber mensagenzinha de passarinho e florzinha no WhatsApp. Que seu dia seja brilhoso. Que Deus abençoe seu dia. Você não sei o quê. Que Deus seja assado. Eu fico quase com raiva. Eu saio deletando tudo. Pelo amor de Jesus, não faça isso. Você quer dar uma palavra para alguém? Medita. Pega um texto e manda. Edifica de verdade. Não fica passando mensagenzinha que neguinho botou aí para, sei lá para quê. Ontem mandaram um vídeo aqui para minha esposa. Olha, quase eu fico na carne. Um sujeito lá com a cara desse Jesus de filme, né? Porque eu, Jesus. Para com isso. Para com isso. Tem gente querendo ter, não sei se tem lucro com esse negócio, não sei o que acontece não. Mas tem discípulos repassando essas mensagens bestas. Gente, você tem a Bíblia, você tem seu irmão, liga para ele e profetiza. Quer mandar no WhatsApp? Manda, mas manda uma palavra de verdade, não manda florzinha nem passarinhozinho. Porque você recebe 30 no dia, e no fim do dia você não se lembra de nenhuma. Você se lembra? Você não se lembra, mas você passa adiante a si mesmo. É vício besta. Edifica teu irmão, exortem-se mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, exortem-se, animem-se de verdade, com palavra de Deus, não com mensagenzinha bonitinha, enfeitadinha de flor e arco-íris. Desculpe, mas isso me irrita mesmo, viu? Até meus parentes, quando mandam, eu nem abro, só deletando.
Que tem parente que manda, né? Só. Nós podemos viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Podemos ser testemunhas e proclamadores. Podemos nos animar mutuamente, profetizar uns para os outros, anunciar o reino de Deus, consolar, socorrer, animar, compadecer-se das lutas uns dos outros. Se vocês pararem para pensar, tem tanta gente aqui nesse salão que vocês conhecem, que estão vivendo lutas familiares terríveis. Se detenha hoje à noite, lembre-se desses e ore por eles. Por filhos afastados, por maridos afastados, por casais separados. Presente a Deus. Ocupe-se com isso. Deus se envolve com isso, irmãos. Deus participa disso. Deus quer isto. E o recurso de Deus é isso aqui. Passei das medidas, viu? Eu encerro contando mais uma historinha. O vovô gosta de contar história. Eu tenho um bocado de neto. Deus não poderá exercer compaixão aos perdidos se não for por meio de você. Deus não fará isso. Porque Deus escolheu a igreja para manifestar-se ao mundo. É pela igreja que Deus ama, é pela igreja que Deus tem compaixão, é pela igreja que Deus anuncia o seu reino. É pela igreja que Deus alcança. A última frase? Deus não pode... Deus não pode amar o mundo se não for pela igreja. Deus não pode servir, ter compaixão, anunciar o seu reino. É pela igreja que Deus se manifesta. Eu estou sem pesca aqui para saber qual foi a última frase. Se não for pela igreja. É nisso que eu quero contar uma historinha para encerrar aqui, irmãos. Alguns sabem que eu estive no norte da África por 5 anos. Para poder viver naquele país, nós tínhamos que ter um visto de residência. Para ter esse visto de residência, você tinha que ter uma atividade que o governo reconhecesse. Porque eu pregar o evangelho é crime, eu não podia entrar lá como missionário. Então, eu entrei como participante de uma organização não governamental, como cooperante, como eles chamavam, internacional. E havia vários projetos no país. E um dia eu fui visitar um dos projetos dessa ONG. Ficava ao sul daquele país. Era uma clínica de fisioterapia improvisada. Uma moça do Uruguai estava lá, improvisou uma clínica de fisioterapia e trabalhava com reabilitação de crianças com deficiências físicas e mentais. Naquele lugarejo, havia muitos casamentos entre parentes, primos e primas. E havia muitos problemas de consanguineidade. E muitas pessoas com deficiências físicas e mentais. E aquela moça estava ali sozinha, fazendo isso, expondo-se a muitos riscos, por sinal. Quando eu estava saindo, ela disse: Vanjo, você reparou no corpo dessas crianças? Eu disse: não, Maria. O nome dela era Maria del Carmen. Eu disse: venha ver. Ela tirou a camisa de um garotinho. E tinha muitas marcas circulares no peito, na barriga, nas costas, nos braços. Eu disse: o que é isso, Maria? Eu disse: Vanjo, são queimaduras. Aqui nessa região, o islamismo está misturado com crenças feticistas e animistas, e eles creem que essas doenças são possessão demoníaca. E a maneira de exorcizar os demônios é queimando as crianças. Eu sempre digo que eu não sei conceituar o que é que me passou na cabeça e no coração naquela hora. Uma mistura de raiva, compaixão, de impotência, não saber o que fazer, não poder ajudar. Eu voltei para casa dirigindo 500 quilômetros, orando ao volante, reclamando, chorando, murmurando, dizendo: Deus, você se esqueceu dessas pessoas. O Senhor abandonou essas pessoas.
Não lhes basta o desconforto dessas enfermidades? Essas pessoas ainda têm que ser torturadas por causa da cegueira espiritual em que eles vivem? Irmãos, aquilo me perturbou muito, porque era a sensação horrível de não poder fazer nada naquele momento. Eu fui repetindo isso, o Senhor se esqueceu dessas pessoas. A resposta que Deus me trouxe, irmãos, foi dizendo assim: se eu tivesse me esquecido delas, vocês não estariam aqui para vê-las. Era como se Deus dissesse: é por meio de vocês que eu me lembro delas. É por meio de vocês que eu posso socorrê-las, amá-las, anunciar-lhes o Evangelho. A igreja está no mundo para isso, irmãos. Aqui não é nosso lugar. O que Deus nos der aqui, desfrutemos, mas não ponhamos nossa cabeça e nosso coração em nada do que é terreno, porque passa, e passa ligeiro. Houve um homem chamado Jim Elliot. Eu não sei quantos de vocês conhecem o filme. Quer ver uma coisa boa da internet? Procura o filme Terra Selvagem. São 2 filmes. Um é de Hollywood, é meio esquisito, e tem um que é a história de missionários no Equador. É a história de Jim Elliot e seus companheiros, que foram mortos pelos índios lá no Equador. Esse Jim Elliot era um homem rico, de muitas posses, largou tudo e foi evangelizar os índios no Equador. E disseram assim para ele: você é louco? Você é tolo? Ele disse: não é tolo quem perde o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. E se foi. Que nossa vida, que nosso tempo seja empenhado onde quer que estejamos, onde quer que vivamos, para a glória de Deus. Se lhe dão vida boa, desfrute sem complexo. Eu engordei uns 4 quilos nessa viagem. Sabe por quê? Parte dessa culpa é de Dona Célia ali. Lugar que eu chego, me empanturro de andu e carne do sol e pudim. Eu gosto e eu como sem complexo. Eu como com alegria. Jesus comia com bom apetite. Mas quando precisou passar 40 dias sem comer, ele passou sem murmurar. Lhe dão privilégios, desfrute. Lhe dão vida boa, desfrute. Mas não faça disso um objetivo, ter vida boa, ter vida mansa. Não é objetivo decente para um discípulo. Se acontecer, que bom. Mas não é meu projeto de vida. Quando lavaram os pés de Jesus com lágrimas e perfume, ele deixou. Beijaram os seus pés, ele deixou. Enxugou com os cabelos, ele deixou. Perfume caro, ele deixou. Quando prenderam os seus pés na cruz, ele também deixou. Lhe dão privilégio, desfrute. Lhe tira os privilégios, alegre-se. Porque não somos aqui? E não é para aqui que vivemos? Eu desfruto de tudo que me dão, sem nenhum complexo. Se não me dão ou se me tiram, diferença não faz. Não perco nada, não há nada que um discípulo possa perder. Porque não tem nada, mesmo, nem a vida. Deus renova em cada um a bendita esperança da pátria celestial. Deus renova em cada um a vocação bendita do nosso sacerdócio. E que vocês possam encher essa cidade com a bendita palavra de Deus. E quando eu volto aqui, que não caiba nesse salão o número de santos que Deus levantará nessa cidade. Deus abençoe vocês.